Vamos sentar, podemos sentar? A gente faz fotos depois. Eu acho melhor fazer foto depois, vai ter oportunidade. O que você precisa? Olá, gente. Vai acontecer uma coisa rapidinho aqui, antes da Dilma começar a falar. A gente vai fazer um vídeo que vai ser passado, talvez, essa semana ou amanhã mesmo, para o nosso querido presidente Lula. E a dinâmica vai ser o seguinte, me pediram para eu fazer, para algumas pessoas em particular fazer, inclusive a Dilma já fez também o dela em particular, mas eu queria aproveitar que a gente está todo mundo aqui, e já que eu estou aqui, né, e foi pedido isso para mim hoje, falei, Élica, faz um vídeo que a gente vai passar de um minutinho, menos de um minuto. Aí eu resolvi dividir essa oportunidade com vocês, para vocês saudarem o nosso presidente. Então, o vídeo vai ser o seguinte, o vídeo não dá tempo de cantar parabéns, são muitas pessoas, né, falando tudo. O vídeo vai ser o seguinte, eu vou falar como se eu estivesse fazendo o vídeo sozinha mesmo, conforme me pediram, e vou falar que eu não estou conseguindo bater palma porque eu estou segurando o celular, mas que, no entanto, eu vou pedir para alguém que está comigo, que passou o dia inteirinho comigo, falando sobre, inclusive, ele, né, sobre a importância dele para o Brasil, para bater palma no meu lugar. Aí vocês começam a bater palma e se levantam. Pode ser? Pode. Vai ficar bonito, não vai? Vamos lá. Tá, então tá. Eu faço alguma coisa ou só? Tá bom. Então vamos lá, vai começar. A Élica vai gravar, gente. Vamos lá. Oi, Lula, estou aqui te desejando toda a paz do mundo, toda a saúde que você puder ter. Nós precisamos muito de você, estamos muito saudosos, doidos para te dar um abraço. Eu queria muito, nesse momento, bater palmas para você, mas eu estou segurando o celular e eu não consigo. Então, eu vou pedir, né, para que uma pessoa, né, pessoas que estejam aqui ao meu lado, para que me ajudem a bater palma que eu não estou conseguindo. Tá bom? Estamos te esperando aqui, tá bom? Tudo de bom, muitas felicidades. Parabéns. Valeu, Élica, muito bom, muito boa ideia. Obrigado a todos, desculpa ter interrompido as fotos aqui. Vamos começar. Tá muito fundo? Então... Bom, gente, vamos lá. Ainda tem muito encontro pela frente, né? Vamos entrevistar a presidente Dilma Rousseff, nossa querida presidenta. Eu queria agradecer aqui a presença da Denise Assis, jornalista pela Democracia, do Florestan Fernandes Júnior, também jornalista pela Democracia. Queria fazer um agradecimento especial a Hildegard Angel, dizer que a gente está aqui em Niterói por causa dela, porque foi ela que, quando eu a visitei recentemente, ela falou, não, você precisa conversar com o Rodrigo, o prefeito. Né? E aí conversamos, tal, conheci muita coisa, não conhecia a cidade de Niterói, gostei muito, visitei esse espaço maravilhoso. Então, graças a uma sugestão da Hilde, a gente está aqui em Niterói. Queria agradecer a ela. Agradecer a nossa equipe, Gisele, Daphne, Bárbara, o Mauro Lopes, todos que estiveram aqui. Aos assinantes, evidentemente, estamos aqui por causa de vocês. E ao Florestan, especialmente, porque o Florestan, não sei se vocês sabem, só existe TV 247 por causa dele, por conta de um encontro fortuito numa padaria em São Paulo. Já falei sobre isso algumas vezes, né? Então, a culpa é do Florestan. Obrigado, Florestan, obrigado a todos. E como o tempo é escasso, eu já passo para o Florestan fazer a primeira pergunta dinâmica, que é uma entrevista. Então, vamos entrevistar a nossa presidenta Dilma Rousseff. Começo com o Florestan e já passo depois para a Denise. Bom, eu acho que um dia a história vai ter que recolocar as coisas nos seus lugares e que a presidenta Dilma volte para o seu lugar legalmente conquistado com os votos. Ela, para mim, é a presidente do Brasil ainda.
Rigorosamente não, mas para mim é a minha presidenta, porque você foi tirada de maneira ilegal. Mas tudo bem, agora eu vou fazer o meu papel de jornalista e vou fazer uma questão que acho que interessa a senhora falar nesse momento. A gente está vendo no Chile a questão da crise, do neoliberalismo, né, que durante anos a nossa mídia ficou dizendo que era o modelo, o exemplo, que o Chile era o exemplo, tinha que acabar, diminuir o tamanho do Estado e aumentar a participação da iniciativa privada. O resultado está aí nas ruas, milhões de pessoas protestando, desesperadas pela situação que se encontra. A senhora acha que um dos motivos que levaram ao seu impeachment tem a ver com a pressão do grupo que defende o neoliberalismo, dos políticos que querem e estão impondo ao país a venda de todo o nosso patrimônio, da nossa hegemonia como país, da nossa independência? A senhora acha que a senhora foi vítima desse grupo que está impondo o neoliberalismo no Brasil? O que vai acontecer com o país depois dessa catástrofe chamada Jair Bolsonaro? Bom, primeiro eu queria cumprimentar a todos vocês, as nossas queridas companheiras e os nossos companheiros que me receberam de forma tão carinhosa e tão, mais do que calorosa, tão fraterna, tão amiga, e eu me sinto em casa por isso. Então, eu queria iniciar dizendo o seguinte: não há a menor dúvida que o que aconteceu no Brasil desde 2016 tem a ver, esse golpe, posteriormente a prisão do presidente Lula, a interdição para que o presidente Lula concorresse às eleições, tem a ver com uma questão que está ocorrendo não só no Chile, mas eu acho que ocorreu no mundo inteiro. De uma certa forma, o Brasil tem uma certa diferença em relação aos países centrais, principalmente aos Estados Unidos e aos países europeus, que é o seguinte: nos países desenvolvidos, o neoliberalismo ele adentra a história de cada um deles dentro de um marco democrático liberal, de um Estado liberal, estrito sensu, onde tem eleições, respeito aos direitos humanos e um judiciário independente. Durante os governos Thatcher e Reagan. E esse processo do neoliberalismo ele vai engendrar uma imensa desigualdade. Essa imensa desigualdade, nesses países, responde também pelo fato de que começa a emergência em todas essas sociedades de projetos de extrema-direita. Né? Se surge extrema-direita na Alemanha, com o AfD, surge com a Marine Le Pen na França, surge processos de extrema-direita nos próprios Estados Unidos, a direita americana ela fica cada vez mais forte, a partir do Tea Party e de outros fenômenos, mas dentro de uma capa ainda democrático-liberal, mesmo com a crescente e absurda desigualdade que se verifica, que é cada vez maior e é responsável por afetar as democracias, torná-las democracias mitigadas, porque é muito difícil haver uma representação política e democrática com uma participação efetiva dos cidadãos num quadro de muita desigualdade. É praticamente inadmissível ou inconcebível, melhor dizendo.
No caso do Brasil, nós tivemos uma outra trajetória. Essa trajetória vai fazer com que, no Brasil, você tenha três, como se fosse três camadas. Uma camada, que é o Estado Nacional Desenvolvimentista do getulismo, que é responsável pelo surgimento das grandes estatais, por uma regulação do mercado de trabalho urbano. Além disso, no processo de transição da democracia, da ditadura para a democracia, a Constituição de 88, com uma parcial emergência de um estado de bem-estar social, em que os direitos e as garantias para o acesso dos cidadãos à educação, cultura, pelo menos é formalizado. E, a partir do governo Collor, e, sobretudo, no governo Fernando Henrique Cardoso, você tem o surgimento de algumas iniciativas eminentemente neoliberais. É bastante claro que havia uma outra lógica surgindo no horizonte quando se cria, dentro da política macroeconômica, o chamado tripé, que é uma política determinada de metas de inflação, uma política de câmbio flutuante e toda uma concepção que vai levar a tornar central o controle da dívida pública, com o problema do superávit primário. Além disso, uma outra legislação também bem forte que define as formas pelas quais o orçamento fiscal é executado. Isso é importante porque é através da execução do orçamento fiscal é que um país decide quem ganha e quem perde, quem tem o gasto público beneficiando aquele setor e quem não tem, ou quem tem menos. Obviamente, é claro e é característico do neoliberalismo querer que, independentemente de em que momento eleitoral você esteja, seja quem seja que ganhe, a política neoliberal ela tem de vigir, ela tem de ser imposta, ela tem de ocorrer. Num quadro como é o brasileiro, que foi bastante complexo, nem tudo era peixe, nem tudo era carne, ou seja, que você tinha uma espécie de sobreposição de diferentes camadas políticas diferenciadas. Tudo isso era algo que corria bem enquanto não tinha havido nenhum conflito distributivo, que é aquilo que se instaura de forma mais acirrada numa crise. Numa crise, todo mundo quer saber o que é que me cabe pagar diante da crise. Isso em qualquer país do mundo. Enquanto não houve processos de crise, não houve nenhum conflito desse tipo. Em 2012, inicia-se uma desaceleração no Brasil. Ela é bem lenta, bem fraca ainda. Mas duas coisas acentuam esse conflito. Uma delas é a redução dos juros ao menor patamar desde 1995, no início de 2013. A outra, não sei se vocês lembram, mas, em 2013, os níveis de desemprego estavam muito baixos e tinha muita gente considerando que era importantíssimo aumentar o desemprego
para que as relações capital-trabalho não fossem desvantajosas para o capital, porque 90% dos casos avaliados pelo Diese que levaram a reajustes salariais naquele momento foram reajustes salariais vantajosos para os trabalhadores. Então, você tinha essas duas pontas ocorrendo. E que isso colocou na ordem do dia a importância e a necessidade de parar com essa história aqui no Brasil de que nós manteríamos as empresas estatais sob controle público, que nós continuaríamos sem desregulamentar o mercado de trabalho e que, portanto, nós não poderíamos continuar com a mesma política em relação aos gastos públicos. E isso implicou numa das campanhas eleitorais mais acirradas dos últimos tempos. Qual era o objetivo? O objetivo era, por meio da eleição, através dos tradicionais opositores que existiam desde o pós-democratização, mas, sobretudo, na fase final, a disputa entre o PSDB e o PT fosse resolvida favoravelmente por PSDB, a fim de que eles completassem o ciclo de reformas neoliberais. Essa era o móvel, o que movimentou, o que explica as condições nas quais se disputou a eleição de 2014. Sobretudo, eu acho que é importante perceber que nós vínhamos derrotando esse projeto em 3 eleições anteriores. E todas as vezes em que houve uma crise, e algumas crises ocorreram, houve uma em 2005, que foi combinada, não sei se vocês lembram, com toda a política de domínio do fato, do ponto de vista jurídico, e de tentativa de criminalização do PT, e que foi solucionada na sequência, rapidamente, se a gente pensar no tempo histórico, entre 2005 e 2006, ela foi solucionada contrariamente aos interesses daqueles que diziam, como disse o ex-senador Bonhauser, nós vamos tirar da face da terra essas pessoas, ou seja, se referindo ao PT. E o Lula é eleito na segunda volta, em 2006, é eleito, faz um governo brilhante, numa fase de expansão bastante acentuada do ciclo. Portanto, em 2014, eles não estavam dispostos a fazer o que eles fizeram naquele momento, em 2006, que era, nós vamos esperar, porque eles têm de sangrar. Eles começaram a perceber, se deixasse a gente sangrar, nós parávamos de sangrar e dávamos a volta por cima. Portanto, o que acontece é uma disputa acirradíssima. No final dessa disputa, no qual nós ganhamos, 2 coisas acontecem. Não tinha nem um mês de conclusão da eleição, duas propostas aparecem. Uma é de impeachment. Sabendo-se que qualquer proposta de impeachment só pode aparecer a partir do exercício daquele mandato. O mandato nem começara e eles já tinham uma proposta de impeachment. Essa é uma das características, mas a outra vai dar uma boa pista do que será as alegações para o impeachment, que é o próprio candidato derrotado, Aécio Neves, dizer que, naquele momento, ele estava no exercício das suas atividades parlamentares, e ele disse: o Congresso jamais aprovará qualquer redução do orçamento, ou seja, qualquer proposta que
consiga contemplar a existência de um déficit público. Como se o déficit público fosse algo inimaginável no momento de crise econômica. E aí eles executam, é interessante a gente olhar isso hoje, porque eles executam o modelo do Friedman, o modelo que o Friedman implanta pela primeira vez no Chile, há 35 anos atrás, mais de 30 anos atrás. Que é qual? O Friedman dizia algo como o seguinte: quando ocorre uma oportunidade, eu até vou ler literalmente como ele trata essa questão e deixa claro o que se deve fazer imediatamente ao se ter uma crise. Na verdade, eu não vou achar, então... Não, mas a terapia do choque, ela tem um receituário que dá, quando é dito por ele, é muito claro. Ele diz o seguinte: somente uma crise real, ou uma crise provocada, ou uma crise que está em vias de ocorrer, pode permitir mudança verdadeira. Para que isso ocorra, é fundamental que você tenha um projeto. Quando você tem um projeto e ocorre a possibilidade de crise, você pode transformar o politicamente impensável, o politicamente inimaginável, no politicamente inevitável. Desde que, obviamente, você junte a crise e as suas condições políticas. A crise é econômica, as condições são políticas. Você tem de acirrar a crise com a política. De uma certa forma, esse é um receituário que muitas vezes foi conhecido como terapia de choque, mas, na verdade, o aspecto mais importante é essa combinação de crise econômica com uma crise política claramente posta. No caso específico do Brasil, qual era o objetivo? O objetivo era um só. Nós éramos um dos poucos países aqui da América Latina, e mesmo do mundo, que tinha um banco do tamanho do BNDES estatal, público, que tinha um funding, que, naquele momento, quando nós capitalizamos, tinha um funding, era uma quantidade de dinheiro maior que a que tinha disponível o Banco Mundial, que tinha um banco que era um banco comercial com o Banco do Brasil, que é um banco público, e um como a Caixa, que era o único banco imobiliário desse país, porque não tem um empréstimo significativo, massivo, mesmo para as classes médias, por parte do sistema financeiro nacional. Além disso, tinha a Petrobras, que estava se tornando a 7ª empresa de petróleo do mundo, tinha a Embraer, que disputava na área de avião de jatos leves com a Boeing, tinha uma capacidade de produção de tecnologia, tanto na área de petróleo. Eu encontrei hoje uma pessoa aqui da Embrapa. A Embrapa era e é ainda, uma das grandes produtoras de tecnologia na área de agricultura. Enfim, era um país que o Estado Nacional, independentemente de quem seja o dirigente, tinha instrumentos e mecanismos para fazer política social e econômica. Esta é a diferença substantiva do Brasil. Se você comparar com a Argentina tinha saído do governo Menem sem a sua maior empresa de petróleo, que era a YPF, que foi vendida para a Repsol. Uma parte, até um pedaço pequeno, ficou com a Petrobras. Os bancos públicos desapareceram.
Você não tinha, aqui na América Latina, nenhum Estado com a dimensão do Estado brasileiro. O que permite que esse Estado não se faz nem política social, nem política de infraestrutura e desenvolvimento, sem você ter os instrumentos. É como se você perdesse, se você não tem isso, você perde as suas mãos, você perde seu cérebro, você perde toda sua capacidade de ação. Vou dar só um exemplo. Como é que faz Bolsa Família? Bolsa Família é a gente sair por aí distribuindo dinheiro? Não é isso que é Bolsa Família. Primeiro, você faz um cadastro que cobre todos, faz a mapa da pobreza do seu país. Por que você faz um mapa da pobreza? Porque se você vai combater a pobreza, você tem de saber aonde atacar. Então, faz parte de uma política não liberal saber que não é o mercado que resolve. Ou o Estado resolve, ou não tem quem resolva. Principalmente para os pobres de um país, o Estado resolve, ou o mercado não resolve. É isso que nós estamos vendo na China. O Bolsa Família implicava num cadastro com uma plataforma tecnológica para um país das dimensões do Brasil. Portanto, vamos lembrar que eram, no mínimo, 56 milhões de pessoas que tinham de estar cadastradas. Implicava nesta plataforma em como pagá-la. Só podia pagar através de um sistema de pagamentos público, qual seja a Caixa. Implicava em ter um cartão, porque, se você não queria ser fisiológico e queria ser massivo, pagava-se através dos sistemas de pagamento que são os sistemas de pagamento modernos. Enfim, eu estou dando esse exemplo porque esse exemplo mostra claramente que tinha de haver planejamento também. Se não houver planejamento, não tem ação do Estado. O que acontece, então? Acontece que esses processos, eles começam a transformar o país. Para mim, não é só o Bolsa Família que incomodava. Tudo incomodava, mas eu dou um exemplo do que incomodava muito. O Minha Casa Minha Vida incomodava muito, porque o Minha Casa Minha Vida, a suposição, quando falam em subsídio no Brasil era algo proibido. Era proibido dar subsídio, porque subsídio, isso veio do governo Fernando Henrique Cardoso, era considerado uma forma de distorção de preços, e isso era gravíssimo do ponto de vista de um país. O Minha Casa Minha Vida rompe com essa conversa. Por quê? Não há equação que se faça que permita que uma pessoa que ganhe até 1,5 salário mínimo, que é a grande maioria dos pobres desse país, pague uma casa que custa R$50 mil. Não existe equação. Ela não tem poupança, ela não tem como pagar e não tem garantia. Só tem um jeito de você fazer o programa. Tira do seu bolso, que é do Estado, o bolso do Estado, e paga uma parte. E a parte tem de ser aquela parte que dê para a pessoa subsistir, pagar um pedaço, mas subsistir. Ou seja, pagar o colégio do filho, o transporte, a roupa, a comida. Esse processo, porque eu falo do Minha Casa Minha Vida, porque era a parte, talvez, mais expressiva do orçamento que nós usávamos, entre outras. Mas eu estou detando nesse detalhe porque eu quero dar a seguinte ideia. O neoliberalismo considera que a execução do orçamento, e é interessante porque eu fui criminalizada pelo orçamento, não é
algo trivial. Eu não fui criminalizada pelo orçamento, eles escolheram a dedo que me aonde é que eu tinha de ser criminalizada. Por quê? Porque estava em questão o seguinte princípio, vamos dizer o seguinte, o seguinte critério dourado, que é 2 pontos. Só se pode ter uma política fiscal correta se ela se dirigir para o controle da dívida pública. A dívida pública passa a ser aquilo que você tem de almejar, controlar para uma boa execução fiscal. Não interessa em que momento do ciclo você esteja, a dívida pública não pode deixar de ser o primeiro item a ser controlado. Segundo, na política monetária, você tem de combater a inflação, o desemprego e o nível de atividade não lhe interessa. Isto é o que vige no Brasil desde 2000. É o que vige. Esta é a regra. Nós mantivemos o controle da dívida pública durante todo o nosso período de governo. Nós só fizemos um déficit, e hoje, perto do déficit deles, é um déficit risível, que não alcançava 30 bilhões de reais, hoje eles estão em 150, 180, 300, 200, enfim. Por quê? Porque no ciclo, o que é o ciclo? Toda economia capitalista, que é o nosso caso, ela flutua. Ela tem momentos de ascenso e momentos de queda. A atividade de um governo é impedir que a queda prejudique a sua população. Então, criminalizar o governo, criminalizar e considerar que, naquele momento, nós não podíamos, aumentar imposto, 2, não podíamos, em hipótese alguma, fazer uma defasagem para cumprir, num prazo médio, a questão do déficit, é algo que está na pauta até hoje. Tanto é assim que eles me criminalizam. Ao meu impeachment, no dia seguinte, eles fazem o teto dos gastos. Eles colocam o princípio na Constituição. Este processo é um processo que tira direitos, é um processo que tira recursos, é um processo que destrói universidades, destrói a Ancine, por exemplo, o financiamento de filmes, até ciência e tecnologia, acaba com a bolsa, não paga o pesquisador, enfim. Toda essa função mais complexa do Estado, ela rui diante da necessidade de pagar juros. Esse é o desiderato, é o objetivo, é o cerne do neoliberalismo. E, no Brasil, ele não foi possível de ser implantado sem golpe de Estado através de eleição. E, por isso, ele precisou de um golpe de Estado, de um impeachment. Ocorreu o impeachment, era o primeiro ato do golpe, e eles tinham de continuar. Como tinha uma eleição em 18, tinham de pedir que nós voltássemos em 18. Daí, todo o processo estrutural da Lava Jato, que, além de criminalizar o presidente Lula, modifica as condições pelas quais
há a relação entre o judiciário e os demais poderes. O judiciário passa a ter um papel de árbitro. E esse papel de árbitro, ele distorce alguns dos fundamentos básicos de uma democracia, que é que todos são iguais perante a lei. Isso acaba. Ninguém é igual perante a lei, desde que seja o Lula ou alguma dos militantes ou lideranças dos partidos de oposição. Este processo é um processo que corrói a democracia no seu fundamento. E nós vivemos numa democracia mitigada. Ela não é uma ditadura no sentido tradicional da palavra, que é como se todos os direitos fossem claramente interrompidos. Direito de reunião interrompido, de greve, de organização, liberdade de expressão. Não. Ela corrói o processo. É como se fosse, ela ataca por dentro, ela corrói, ela muda a lógica, ela distorce a lógica. Esse processo é um processo interessante, porque ele provoca um fogo amigo nas hostes da elite brasileira. Tanto é assim que ele provoca que dois fatores se articulam para destruir o centro, a direita e o centro-direita. De um lado, essa forma pela qual a Lava Jato vai atacar o sistema. E, ao mesmo tempo, o fato de participar no início do processo neoliberal também corrói esses partidos, porque, impunemente, você não pode fazer a reforma trabalhista, o teto dos gastos, a terceirização e achar que fica tudo por isso mesmo. Mas eu acredito que o que mais corrói é o fogo amigo, porque esse é um processo que tem como base a questão da corrupção, que é a forma pela qual a direita no Brasil sempre utilizou como arma quando se tratava de discutir se somos desiguais, porque somos desiguais porque nós merecemos isso por Deus, ou somos desiguais porque tem a mão dos homens neste processo. Evita-se uma discussão que, no Brasil, é impressionante. E ela é interessante porque há uma coisa que eu chamo de captura cognitiva. O neoliberalismo, mesmo quando ele não é implantado integralmente, como é o caso do Brasil, ele captura cognitivamente uma parte da sociedade, que passa a legitimar alguns processos. Exemplo, é o mercado que tem razão. Segundo, que eu acho algo interessantíssimo, pagar imposto é ruim. Não, aqui nós temos isso e muito sério. Eu quero aqui fazer uma afirmação que não há como, não existe nenhum processo, ainda vai ser descoberto, pelo qual é possível você ter um Estado nacional desenvolvimentista que olhe a sociedade sem imposto. Não há. E não é imposto, não é ICMS. É, por exemplo, imposto sobre transação financeira. Por que é que o Guedes quer um imposto de transação financeira? Por causa do seguinte, não é pelos belos olhos do imposto, é porque ele é, talvez, o que mais arrecade e evite evasão fiscal. E ele é o que mais arrecada, por quê? Porque numa sociedade em que você diminuiu a participação da indústria na geração de renda, se aumentou a geração de renda via
a especulação financeira ou o setor de serviços, o único jeito de não ter evasão fiscal será, no futuro, pelo menos, a tributação financeira. Não tem outro. Porque todas as demais evade. Vou dar um exemplo. Tributação de herança. A herança, hoje, pode ser colocada sobre a forma de securitização, ou seja, eu pego a minha herança, transformo em títulos, transformo em rentabilidade financeira. É essa a forma prioritária do processo de herança. Ah, não, então eu vou tributar riqueza. Perfeitamente, a mesma coisa acontece. Toda a riqueza está financiarizada no mundo. Então, este é um problema sério que vai ter de ser enfrentado em quaisquer circunstâncias. E vamos lembrar que nós, além disso, somos um dos poucos países do mundo, nós e mais um outro, que não tributa dividendos. O trabalhador que ganha 3 salários mínimos, 4 salários mínimos, eu já não sei quanto é que está a isenção, mas ele paga seguramente mais do que um senhor que recebe lucros. A gente sabe disso. Quem não sabe que qualquer empresa pequena ou média paga menos imposto que um assalariado, um trabalhador? Esse processo é um processo de captura cognitiva, sim. Porque nós achamos que é mal pagar imposto. Mal. Então, qual é a frase? Gasta-se mal. Com que? Vamos discutir daqui para frente com que se gasta mal. Porque no Brasil se gasta. Ninguém discutiu que o teto dos gastos não contemplava despesa financeira. Segunda questão, que é a captura cognitiva. Juro. Em 2013, quando os juros foram reduzidos, não houve, por parte da sociedade, nenhuma manifestação de apoio. Por que será? Por um motivo muito simples. Porque em toda a atividade econômica, a riqueza está financiarizada. Toda grande empresa brasileira tem um banco. Toda a forma pela qual as pessoas, qualquer empresa, ela lucra pela sua atividade e pelo exercício da atividade financeira. Isso não é do Brasil, isso é característica do que nós chamamos de neoliberalismo na sua fase de financiarização. A captura cognitiva é outra coisa também, que é o seguinte: no Brasil se fala da meritocracia. Meritocracia num país que tem a mais elevada participação na riqueza derivada de herança. Pode ser meritocrático? É meritocrático nascer? Essa é outra questão séria, que aqui se discute menos do que num país como os Estados Unidos, que estão discutindo os bilionários. E nós temos de discutir os milionários. O Chile, onde 1% concentrava, ou seja, 1% da população concentrava 33% da renda. Este é um processo que não ocorre só aqui. A captura cognitiva leva a que não se discuta essas questões. Eu digo para vocês que eu fiquei estarrecida quando os juros... Não foi o juro que reduziu, não. É uma história contada torta. O que reduziu foram os spreads. Ontem eu fiquei estarrecida vendo na Globo News. Estou querendo saber por que a Globo News está falando isso. Não pode? Mas eu posso. Eu vejo.
Eu posso. Aquela senhora que faz as projeções econômicas, dizendo o seguinte, ela pegou o histórico dos juros do cartão de crédito e estava lá 200, 300, 200, 300. E tinha uma oscilaçãozinha no final, caía. Eu não lembro direito o número, mas era como se caísse assim de 325 para 317. E ela dizia, uma boa notícia. Depois, como ela achou que era algo muito grave, ela falou, não é tão boa notícia, porque o patamar é elevado. Mas isso é um escândalo. 300% de juros em qualquer país do mundo é um escândalo. Esse é o juros do cartão de crédito. Agora, a hora, os juros do cheque especial vai ser nesse valor, ou talvez um pouco menos. E aí você vai olhar... Obrigada. Vai olhar financiamento para a indústria. Vai estar em 150, a última vez que eu vi estava em 158. E aí, a gente escuta a seguinte história. Tem de fazer infraestrutura. Tem de fazer infraestrutura no Brasil. Eu quero ver fazer infraestrutura no Brasil sem financiamento. E quero entender quem vai fazer um financiamento de 30 anos, por exemplo, por uma hidrelétrica, com capital privado no Brasil. Quero ver. Eles destroem as condições pelas quais é possível financiar mesmo o setor privado. Por quê? Porque, de uma certa forma, eu acho que o modelo é agroexportador. Tanto que é agroexportador que, para a tristeza do pato amarelo, o ministro da Fazenda vai a público e propõe, neste momento de concorrência acirrada internacional, de escrachado protecionismo, propõe uma redução das tarifas dos bens industriais brasileiros em mais da metade. Significa a quebra do resto da indústria brasileira. Então, é importante que nós percebamos, nós não podemos continuar capturados cognitivamente pelo que eles consideram ser as coisas mais importantes. Mas, voltando à nossa história, para a gente completar ela. E o Chile é um caso exemplar, porque de dia ou de noite a gente escutava que o Chile era a coisa mais bem-sucedida que tinha ocorrido em matéria de desregulamentação, de privatização e de um Estado enxuto. É esse Estado, é esse Estado que responde a essa sociedade que explodiu. Essa explosão do Chile é uma explosão muito significativa, porque, pelo que dá para depreender, eles não aceitam simplesmente algumas reduções ou melhorias. Eles querem uma nova Constituição, porque a que eles têm, eles herdaram do período Pinochet. E é ela que permite, em termos de regulação do Estado nacional, a situação em que eles estão. Pois bem, aqui no Brasil, a diferença de tudo é que eles não só impediram que o presidente Lula fosse candidato, mas também eles queimaram e salgaram a terra da direita, da extrema, da direita, do centro-direita e do centrão.
em termos de possibilidade de levar uma candidatura presidencial. E aí nós temos o surgimento da extrema-direita, que eu acho que, ou nós percebemos que tem uma relação absolutamente estreita, íntima, como se fosse irmãos siameses ou até irmãos chifópagos entre o neoliberalismo e o neofascismo. Não há um sem o outro. Por mais que achem que Bolsonaro é tosco, por mais que achem que o Bolsonaro, e ele é tosco, por mais que achem que ele é inadequado, por mais que se ache que ele não tem as menores condições de se comportar como um presidente da República. E, além disso, lamenta-se a pouca civilização em termos de valores morais, em termos de valores éticos, das suas propostas políticas, que defende tortura, que defende assassinato político, que comete absurdidades, que faz reverências à bandeira de outro país, como é o caso da relação com o Trump e os Estados Unidos, podem achar isso bastante inadequado, bastante, inclusive, complicado do ponto de vista do convívio, mas ele é palatável para proceder a uma reforma da Previdência, cantada em prosa e verso como salvação da lavoura. Ele tem na sua pauta a privatização, que, na verdade, é a desnacionalização de empresas, como é o caso da Petrobras, o que é gravíssimo, porque isso não tem volta. Se fizer isso, não tem volta. Ele, ao mesmo tempo, defende a privatização da Universidade Federal, que é outra coisa gravíssima, porque aí não tem processo mais, eu diria assim, mais complexo de tirar uma parte da população que está na pobreza e na miséria, da pobreza e da miséria, em que a educação é o elemento fundamental. Eu acho importante, inclusive, a gente meditar sobre o que aconteceu durante o nosso governo com no caso do ensino médio, com jovens homens e mulheres negros na idade certa no ensino médio. No fato de que 52%, não, 51%, hoje, em 2019, na universidade, é negra. Não nasceu ontem. Se hoje tem 51%, 52% negro, é porque nós colocamos a possibilidade dos negros adentrarem a universidade brasileira, porque a miséria e a pobreza no Brasil tem cara, face. É negra, é mulher. Não que os homens não tenham também, mas é, sobretudo, mulher, pela desigualdade de distribuição da renda quando se trata de sexo. E é criança e jovem. E, se nós não percebermos que um dos elementos fundamentais é a educação, e liquidar a educação pública federal é irreversível, pelo menos por um período de uma geração. Além disso, a questão que nós assistimos, né, se precariza o trabalho, se torna o trabalho não formal, como é que as pessoas vão se aposentar? Não vão. Não vão. Não vão. O sistema não fecha. E, se vierem agora com o sistema de capitalização, piora. Nisso tudo, nós temos uma situação. Essa é a situação, diríamos, econômica e social, mas tem uma situação política.
que é uma democracia mitigada. Eu não digo que é um estado de exceção aberto, ele é um estado de exceção cheio de contradições internas. E isso é algo que nós temos também de passar a analisar e lembrar duas coisas. Por que que a liberdade do Lula é importante? Porque o Lula consegue representar, porque eles escolheram o Lula como inimigo. Não foi algo que caiu do céu. Ele é o inimigo, escolhido a dedo. Ele foi perseguido sistematicamente. O Lawfare foi isso. Mas, além disso, tem um outro aspecto. Eles sabem a capacidade que o Lula tem de retomar o processo de diminuição da anestesia, porque todo povo, diante de um processo desta envergadura que o nosso está passando, tem uma certa anestesia. O próprio Friedman dizia que, durante 6 a 9 meses, é o período em que as pessoas ficam perplexas diante de algo que está acontecendo de surpresa. O que o Lula representa é uma imensa capacidade de mobilização. Aquilo que nos caracteriza é dizer o seguinte: mesmo que, nos primeiros momentos, possa parecer para você que nós não vamos ganhar, pode ter certeza que, se nós insistirmos e teimarmos, nós mudaremos o país. Eu acho que cada país tem a sua forma de lutar. Eu conto isso para vocês porque, em alguns momentos, eu sempre quis que houvesse uma solução mais explícita. Então, eu fui convidada para participar de uma grande reunião internacional de centrais sindicais. E lá, na reunião, tinha vários países do mundo, e entre eles estavam nossos companheiros argentinos. E nossos companheiros argentinos falaram para mim: presidenta, no dia 25, nós vamos parar a Argentina. Eu olhei para eles, pensei cá comigo. Estão me contando uma história, né? Parar a Argentina, eles vão? Eles vão. Eu não acreditei que eles iam. Eles pararam a Argentina. Porque a forma pela qual eles reagem é diferente da nossa. A nossa não é dessa forma. A gente até pode vir a parar. Tudo e todos. Mas eu acho que o processo de construção da nossa capacidade de lutar, daí a importância que eu acho que o Lula tem, é justamente percebendo que nós podemos ganhar. O nosso povo gosta de ganhar. Gosta de ganhar. Nós não gostamos de perder. Então, a importância de uma liderança como Lula é mostrar que, mesmo que você possa perder imediato, você pode ganhar na sequência. Por que que o Lula tem essa capacidade? Porque ele já ganhou. E essa forma de ter ganho, apesar de ser o Lula subestimado, acreditavam que o Lula era manipulado por alguém. Sempre eles atribuíam a alguém a manipulação do Lula. Sempre acreditaram que o Lula era uma pessoa que não tinha os saberes que eles tinham. E o que fica claro, depois dessa história toda, é que, infelizmente para eles, o Lula representa um saber nacional, como dizia Conceição Tavares. É aquela
exemplo da raça. Né? É a síntese da nossa raça. E isso eu acho importante, porque tem várias sínteses da nossa raça pela aí. Né? Não é só o Lula. O Lula é um deles. Mas tem vários outros, que são aqueles que são capazes, nas condições mais difíceis, de encontrarem sua trajetória e afirmarem seu caminho. E isso é algo que nós, como povo, temos de estruturar, de buscar, de destacar, porque são exemplos de caminhos e de luta. Eu acredito que nós vivemos um momento muito especial na América Latina. De uma forma ou de outra, de uma forma muito pouco ordenada, de uma forma até, em alguns momentos, de insurreição, as pessoas estão se revoltando contra certas situações limites. Porque é limite aumentar em 128% o preço da gasolina. É limite. Inviabiliza a vida. É limite o que fizeram no Chile, o que fizeram no Equador. É limite essa situação em que a Argentina se encontra. É limite. Porque na Argentina tem falta de comida. Então, você está num momento na América Latina em que a América Latina faz algo que o resto do mundo, mesmo tendo situações muito parecidas, eu não digo na dimensão que nós temos, porque nós temos das regiões mais desiguais, mas a desigualdade aparece em todo o mundo, em todos os lugares do mundo. E aí, a América Latina está apresentando um desafio. É estarrecedor que eles atribuam à esquerda o fato dessa insurreição de consciências. Eu acho que a esquerda, inclusive, pode ter participado, ou participar, ou via participar, quando não participou. Acredito que tenha participado, mas não é isso que está levando a essa explosão. Eu acho que está na hora da gente discutir este modelo neoliberal na sua inteireza, não em partes dele, não aceitando a captura cognitiva, não aceitando o que é a lógica que impõe. Nós temos de decifrá-lo, porque sem decifrar, nós não conseguiremos fazer a crítica, dentro daquele princípio que, para transformar, você tem de entender, você tem de compreender, sobretudo. Por isso, eu quero dizer que eu acredito que nós estamos num momento, um momento novo na conjuntura, novo em relação ao ano passado, novo em relação ao que vinha ocorrendo, que é essa clara ruptura de massa, com a consciência de que basta. Isso é algo que eles vão tentar, de todas as formas, esconder, escamotear e fazer desaparecer. Mas a consciência do basta tem efeitos sobre multidões. Vai marcar, eu acho, o nosso país, a América Latina e os outros países. Não acredito que isso vai passar em branco. Eles, não tenho dúvida, eles vão tentar de tudo fazer desaparecer esse processo. Até porque perderam o lugar, quando eles diziam para nós, perderam aonde dizer que nós devíamos nos inspirar. Eles perderam a referência, o exemplo. E para nós é algo importantíssimo isso, que eles tenham perdido a referência e perdido o exemplo. É na nossa mão, está na nossa mão, romper com essa forma de visão que eles nos impuseram. Muito obrigado.
tem... Olha, boa noite a todos e a todas. A presidenta tem toda a razão, essa cadeira realmente não é para mulheres pequenas. Pois é. Depois desse passeio pela história, um passeio socioeconômico, essa aula, é muito difícil engatar uma outra pergunta, mas o jornalista ele tem como característica a curiosidade. E, então, eu vou ousar fazer uma pergunta de caráter quase pessoal, uma curiosidade que ficou lá atrás, no momento do impeachment. Nós sabemos que, na ONU, quando a senhora se apresenta, ou um presidente se apresenta, ali não é um fórum para tratar de questões domésticas. Na ONU se trata de questões internacionais. No entanto, quando a senhora foi à ONU... Vou reivindicar. Quando a senhora esteve na ONU, num momento muito delicado para nós e para a senhora fez muito bem em denunciar a espionagem de que era vítima naquele momento. Nós estávamos em ebulição, numa escalada já do golpe, e a senhora tocou nesse ponto com muita propriedade e fez essa denúncia. Nós que estávamos em casa ficamos torcendo para que a senhora avançasse na sua denúncia e tocasse no tema golpe, ou, pelo menos, na fragilidade do momento brasileiro pelo qual a senhora estava passando. Passou pela sua cabeça fazer essa denúncia na ONU naquele momento e por que não o fez? Eu acho que você deve estar confundindo os tempos, porque aquilo... Veja bem, quando nós denunciamos na ONU os grampos que a NSA tinha feito no Brasil, nós fizemos a denúncia junto com a Alemanha, inclusive. Sim. Porque a Alemanha também tinha sido objeto do mesmo grampo. E, na época, ainda nós nem tínhamos tido eleição. Não, tem razão. No Brasil. Mas a foi senhora voltou um momento à ONU. anterior. Uhum. Não, aí, quando eu fui assinar... Você deve estar confundindo que quando eu fui assinar o Acordo de Paris. Isso. Quando eu fui assinar o Acordo de Paris, eu não denunciei o golpe, eu denunciei na lateral. Eu não porque era a assinatura do Acordo de Paris e a gente tinha de falar sobre o Acordo de Paris. Uhum. Tá? Não cabia a mim chegar lá e falar, usando a O abertura do Acordo de Paris, falar em golpe. Uhum. Mas, absolutamente, ato contínuo. Ou seja, saí daqui, fui para ali e falei no golpe, fiz uma denúncia para toda a imprensa internacional presente, num espaço também, não um espaço formal, mas um espaço lateral deles. Sim, porque, naquele momento, não havia ainda o processo de impeachment. Não havia. Mas havia já uma mas eu falei sobre ele. Para o golpe. Falei sobre o processo. Certo. Disso, inclusive, naquele momento, fiz uma denúncia dizendo, inclusive, que era golpe, que não se tratava de nenhuma outra forma, porque eles diziam, não é golpe porque não tem tanques na rua. Muita gente falava isso, muita gente boa, inclusive, falava que, como não tinha tanque na rua, não era golpe. E aí foi lá que
no caso, eu ali, naquele dia, eu expliquei que era uma outra forma de golpe que estava ocorrendo na América Latina. Ali começa a briga da disputa, que, aliás, eu te agradeço, porque eu lembro perfeitamente que você foi crucial para uma coisa, porque, a partir de um determinado momento, ocorreu um silêncio generalizado em relação da mídia em relação ao governo federal. Ou seja, eu não podia falar. De um dia para o outro, sumiu a possibilidade de eu exercer o direito de dar entrevistas. Aí resolvemos de forma simples. Uma parte vocês organizaram e depois o Palácio do Planalto passa a convocar reuniões com jornalistas internacionais dentro desse princípio que você lembra, que até você concebeu, que era vamos lá para fora, falamos lá para fora e vem para dentro. Porque eles não podem deixar de divulgar algo que é relatado pela imprensa internacional. Então, houve isso. Mas, naquele momento, na ONU, na COP15, não cabia falar, não tinha um espaço de fala. Eu gostaria também de saber o seguinte: há poucos dias, o Eduardo Cunha emitiu aí uma carta chorosa e tal e tal. Bom, voltou à baila aquela discussão sobre a chantagem que a senhora sofreu por parte daquele grupo dele, né? E ressurgiu a questão seguinte: valeria a pena a senhora ter cedido à chantagem em troca de continuar no governo? Ele cederia, enfim. A senhora chegou a considerar essa possibilidade? Denise, eu já vou, antes de passar para a presidenta, só complementando, só queria fazer um comentário, porque a gente tem aqui, depois da fala da Dilma, ainda uma apresentação musical muito boa, está aqui muito aguardada, que é o Samba de Fato. Então, eu vou emendar com a sua pergunta e já vou pedir para que seja uma pergunta derradeira. Mas, antes, eu queria só fazer algumas considerações sobre sua fala, que me pareceram muito interessantes, que as pessoas não refletem muito sobre essa associação entre neoliberalismo e neofascismo, né? Como se o neoliberalismo precisasse cada vez mais de romper a democracia, como se ele fosse incompatível com a democracia, como está se mostrando no Brasil, no Chile, em todos os lugares do mundo. E outra coisa que eu acho que foi essencial da fala foi quando, no final, né, você comentou que a direita perdeu sua referência. Eles brincavam de usar como referência a Argentina, né? Tanto que o Dória, todos, né? Vários falavam, o Temer falava bastante sobre a Argentina, o Macri sempre foi muito bem tratado, mas eles começaram a dizer, não, a Argentina não deu certo porque eles não conseguiram implantar direitinho o neoliberalismo, né? Eles não conseguiram fazer o que deveriam ter feito. Mas o Chile fez tudo, né? O Chile fez tudo e aí a referência, de repente, implode. O fato da direita não ter mais a sua referência, ela provoca algumas coisas interessantes, né? O que passa a ser a referência agora da nova direita que estão tentando criar, como falou até o André Constantini aqui, dos bezerros de ouro que estão tentando inventar. Todo mundo agora está elogiando o Lula, o Armínio Fraga, o Luciano Huck e tal. Eles querem o neoliberalismo com algumas migalhas de compensação social, né? E aí eu queria te perguntar, para a gente fechar, se é possível reverter esse estrago, e aproveitando o gancho da Denise também sobre essa questão do Cunha, porque isso também me incomoda muito, a Dilma não tinha habilidade política. A Dilma era muito inábil, né? E toda vez que as pessoas falam isso, eu tenho perdido um pouco a paciência e tenho falado o seguinte, mas era para fazer o quê? Era para dar os votos para o Eduardo Cunha, era para dar a Petrobras, a Caixa, o Banco do Brasil, onde que ele ia parar, né? Então, eu queria, aproveitando o gancho da Denise, perguntar sobre a chantagem e também como é que a senhora está vendo essa direita elogiando cada vez mais o Lula, como se a gente pudesse compensar o neoliberalismo com algumas migalhas de redistribuição da riqueza. Se você quiser complementar também, Florestan, antes da gente finalizar. Não, eu tinha uma questão aqui que é muito simples e rápida, presidente, que é o seguinte:
A senhora nomeou 5 ministros do Supremo: Roberto Barroso, o Edson Fachin, Luiz Fux, Rosa Weber e Teori Zavascki. A senhora se arrependeu de algum deles? É que não é essa a questão, querido. Mas eu respondo no fim. Eu queria falar uma coisa aqui sobre a pergunta dela. Você faz ela rapidinha, só para... É do Eduardo Cunha. Eu acho que tem uma forma de ver a coisa que é até muito razoável que seja assim, que é muito um fenômeno imediato de uma relação entre uma pessoa e a outra. Isso é normal que seja assim. Mas acontece que, assim como uma casa não é igual a um país, quando você pensa em orçamento, porque ninguém num país, aliás, ninguém numa casa tem banco, emite moeda e emite título público e tem dinheiro em caixa, 380 bilhões de dólares. Não, eu só estou dando esse exemplo porque eu já escutei muita gente falando, não, mas é igual uma casa, um país é igual à economia doméstica. Coisíssima nenhuma. Tem nem similaridade. Por razões óbvias, né? Porque tem um colchão de dinheiro dentro do Banco Central. Então, essa história que o país quebrou é conversa muito fiada. Mas eu queria dizer que a mesma coisa ocorre na política. O que estava acontecendo dentro do centro democrático no Brasil vinha de longe. Em 1988, pós-constituinte, teve um centro democrático, integrado pelo Montoro, pelo Ulisses Guimarães, por uma série de grandes lideranças centristas no Brasil, que preocupavam com o país. Não pensavam igual aos partidos de esquerda ou os partidos de direita. Tinham uma posição, compunham daqui, compunham dali. Mas não eram, de jeito nenhum, partidos de direita. O que aconteceu no Brasil depois de 88? Dois fenômenos ocorreram. Um foi a fragmentação do centro. O centro fragmentou-se. Ele deu origem ao PMDB, mas deu origem também ao uma parte deu origem ao PFL, a Arena deu ao PFL também, mas teve componentes do PP, teve do PSDB. Tudo bem, houve essa fragmentação inicial. E houve uma segunda fragmentação, que é a fragmentação que eu vivi, e que o Lula viveu, mas o último a viver intensamente foi o meu governo, que nós tínhamos 25 partidos. Em 2006, acabam com a cláusula de desempenho, que exigia que um partido, para existir no Congresso, tinha de ter 5% dos votos, 1/3 dos estados e 2%, se eu não me engano, em cada estado em que ele tivesse essa representação. Por que isso é importante? Eu não estou discutindo aqui a representação dos partidos. Estou discutindo uma outra coisa que os partidos exercem no Congresso. Eles exercem uma parte do poder legislativo. Eles decidem os gastos públicos. Eles votam, eles participam das discussões de orçamento, eles participam da discussão, eles chamam o ministro e perguntam o que está fazendo. Ou seja, tem uma série de interferências
na gestão legislativa, que isso é ofuscado, muitas vezes por uma discussão só sobre representação, porque os partidos, se não têm representação fora do parlamento, dentro do parlamento tem, porque são os líderes que falam, são eles que votam. E os presidentes, que não têm maioria, têm de compor com esses partidos. Ou nós passamos também a discutir a questão do legislativo, não só do judiciário e do executivo, mas do legislativo, e entender que no Brasil é impossível nós termos minoria e governarmos sem fazer composição, e que a composição sempre é complexa, ou ninguém pode chegar e falar, mas por que não executaram isso? Ora, não executamos isso porque não tínhamos voto. Por que é que nós não conseguimos passar uma mudança naquela jabuticaba tributária, que é o juro sobre capital próprio, que o cara monta um cálculo sobre o seu capital, cria um juro sobre ele e desconta. Enfim, de todas as barbaridades que existem na legislação. Aí entra a seguinte questão, como é que ficou o centro? O centro, a partir da segunda fase do governo Lula, o centro começou a ser hegemonizado pela direita. O Eduardo Cunha é uma pré-estreia do Bolsonaro, só uma pré-estreia mais inteligente que o Bolsonaro. Mas é uma pré-estreia da direita. E esse processo é um processo que ele não começa controlando o centro. Uma parte do processo, pelo menos é o que fica claro nas discussões, no que dizem o Ministério Público e a Justiça sobre ele, significa o seguinte, ele tinha um processo de arrecadar recursos para montar uma estrutura dentro do Congresso. Uma estrutura de negociação, mas também uma estrutura de controle. Uma estrutura que, por exemplo, questionava se, numa lei que você apresentava no Congresso de feminicídio ou qualquer coisa similar, você pudesse falar em viés de gênero ou não. E isso é interessante porque não é que só decide questão de dinheiro, decide tudo. Então, nós temos um processo em que ele não é uma pessoa pura e simplesmente fisiológica, ele tinha uma concepção, ele tinha uma visão política, e ele tinha uma visão econômica. Ele era aquilo que se dizia naquela época, ele era conservador nos costumes e neoliberal na economia. Né? Ele desonerava o que ele podia e o que ele não podia. As pautas bombas dele eram isso. Essa negociação, ela não é uma negociação unilateral, é de uma ingenuidade absurda achar que você senta de um lado e ele senta do outro e você fala, e aí, hein, como é que fica? Não é assim que funciona. Presidenta. Então, não, me desculpa, eu acho assim uma tolice esse problema. Não é por isso, é porque a pessoa tem um projeto, ele tinha um projeto. O projeto dele, além de se escapar das mãos da justiça, diríamos assim, ele tinha um projeto e tinha uma concepção. Ele queria, no limite, ele queria sempre fazer o governo ajoelhar
ajoelhou, tem de rezar. É isso. Mas é assim que funciona. Não é brincadeira de criança nem de bolinha de gude. A gente sabe disso. Parabéns por não ter cedido ao Eduardo Cunha. Não, não é nem isso. Mas eu queria te pedir para responder sobre o Supremo, porque a gente tem que chamar a banda daqui a pouco também. Tá bom, eu falo do Supremo. Qual é do Supremo? A do Supremo são seus 5 ministros que o Florestan falou. Eu vou dizer, mas você me desculpa, tá? Tem hora que eu acho que o pessoal tem uma vibe que é assim, é para me botar um camisolão branco, calçar uma sandália dos franciscanos, pegar uma chibata e me chibatar? Eu vou lá saber como as pessoas vão se comportar depois que elas têm um cargo absolutamente... não é estável, não. É para o resto da vida, minha filha. Para o resto da vida. Diríamos assim, para o resto da vida. Sei lá como vão se... Uma coisa eu aprendi. Não vou fazer isso, viu? Não pensa que eu vou botar um camisolão. Não vou, não. Obrigado. Gente, bom, dia longo, a gente começou aqui 9 horas da manhã, mas a gente ainda vai ter aqui, ó, a cantora Alana Moraes, a banda com Pedro Amorim, Pedro Miranda, Paulino Dias, Luiz Felipe de Lima, eles vão montar o palco aqui e vão cantar João Nogueira, Elton Medeiros, Paulo César Pinheiro, Mauro Duarte, Roque Ferreira. Queria agradecer a todos, agradecer a Denise, ao Florestan, a Dilma. Floresta, só para a gente fechar aqui. Eu queria só te passar para uma fala final, lembrando amanhã do aniversário do Lula. A gente encerra com o aniversário do Lula e a gente chama a banda aqui. Bom, gente, eu acredito que a gente quer o Lula livre. Nós todos queremos o Lula livre. E nós queremos o Lula livre para andar por esse país. Por isso que nós sabemos que ele tem razão em não aceitar, como ele não aceitou negociar a sua prisão, ele não negocia também a sua soltura. Porque eu sei por que também o presidente não fugiu, como muitos diziam que ele tinha de fugir. Porque se ele fizesse isso, ele não podia, ele não teria como defender o povo brasileiro, ele não teria cara para defender. Ele tem cara, ele enfrentou uma prisão. E agora, nós queremos ele livre para lutar conosco. Sintetizando muito, senão ele fica muito bravo. E é isso que nós sabemos que ele fará. Ele vai lutar lado a lado com cada um de nós. Tenho certeza que esse dia de aniversário, que é o dia 27, ele também tem direito de desfrutar da vida com seus filhos, seus familiares, e recompor a sua vida. Nós queremos isso para ele. Nós queremos também que ele tenha saúde e, sobretudo, nós queremos que ele seja feliz. Parabéns, Lula. Obrigado a todos. Quem quiser sair um pouquinho, quem quiser ficar, fica. Eles vão montar o palco rapidamente e daqui a pouco começa a nossa confraternização aqui. Obrigado, gente. Valeu. Valeu, Niterói, Rio de Janeiro. André Diniz. Obrigado ao André Diniz. Obrigado a todos. Obrigado ao Rodrigo Neves. Obrigado, Florestan. Obrigado a todos.